Seja sempre louvado, e a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso eterno Deus que reine sobre nós. Nesta manhã eu quero tratar um assunto aqui, irmãos, de muita importância para que nós tenhamos o cuidado e o conhecimento de que o que nós fizermos, que é para o bem da nossa alma, irmãos, nós temos que fazer sim, se for para o bem da nossa alma, alguma coisa, ao invés de ficarmos ociosos em outras coisas, vamos procurar buscar o conhecimento das coisas de Deus. E se nós em alguma coisa, irmãos, não entendermos, é logicamente que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos esclarece. Então não há motivos de impedir esse livre curso do Espírito Santo entre a igreja, porque o Espírito de Deus, aonde há o Espírito Santo, aí há a liberdade. O que nós não podemos fazer é inventar doutrinas que não existem. Isso nós não podemos fazer, ou criar dogmas da nossa própria mente. Mas o que está escrito nós podemos examinar e até estudar, irmão. Por que não? Porque quando uma pessoa estuda alguma coisa, depois que ela estudou, ela vai examinar aquilo que ela estudou para ver se realmente é aquilo, certo? Pelo menos quando eu estava na escola era assim, eu estudava uma coisa e depois eu passava, dava uma examinada para ver se estava certo mesmo. Isso não é nenhum pecado. Se estivesse errado ou se alguém me corrigisse, a humildade sempre tem que ir adiante da honra, irmãos. Mas existe uma denominação a qual eu pertencia, que no ano de 1971 lançou um ensinamento, que eu vou ser breve, irmão, que dizia assim: não devemos pregar contra os estudos. Até aí tudo bem. Há servos que interpretam como proibição de estudo a parte da palavra que diz: o muito estudar é enfado da carne. Não é proibido estudar. Nesta reunião é dado o esclarecimento a todos. O que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus, diz aqui, irmão. Já vou explicar o que eu acho a respeito disso. Quanto a estudar para ampliar os conhecimentos da parte material em nossa profissão ou outras atividades, é coisa proveitosa. Quem tem oportunidade de estudar, claro que muitos não têm, né? Deve aproveitá-la. Atualmente, como o grande desenvolvimento da nossa nação e das nações em geral, né? O estudo tornou-se indispensável, tanto para a obtenção de colocações, trabalhos, etc., irmãos. Não é? E conservá-los, portanto, nós devemos conservá-los, mantê-los e conservá-los. Certo? Eu não estou acompanhando aqui o ensinamento como está redigido, mas os irmãos estão entendendo. Portanto, que ninguém pregue contra o estudo. Deixemos a nossa mocidade e a irmandade em geral, né, livre. Eu escrevi aqui, irmãos, porque eu tenho esse ensinamento em pauta, mas não está aqui comigo. Deixemos a irmandade livre nessa parte. Mesmo que o irmão que estuda seja músico e falte os cultos nos dias de semana, não impeças de estudar. O que temos de fazer é aconselhá-los a guardar com temor de Deus, não perdendo os cultos em dias em que não há aula. Tudo bem, eu não vou dizer que isso esteja errado. Eu acho que sim, se a pessoa tem um compromisso, naquele dia que ela tem um compromisso, que ela está livre, ela deve realmente cumprir o seu compromisso. Mas vamos chegar aonde eu quero fazer uma análise com os irmãos. Os irmãos vão analisar junto comigo aqui, certo, irmãos? Esse é o ensinamento. Esse é o ensinamento. Agora vamos ver o que diz a Escritura. Agora, ensinamento não é mandamento. Estão fazendo tantos ensinamentos, irmãos. Eu tenho na minha casa um livro de ensinamentos.
não está aqui comigo, mas eu tenho um livro de ensinamentos guardado lá no Brasil, certo, irmão? Vamos lá. Agora vamos ver o que Deus fala nas Escrituras. Os irmãos prestem atenção, vamos ver se confere. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós. O que é ter livre curso? É deixar a palavra trabalhar em nós. Quer dizer que se eu sentir de estudar a palavra, não é que eu vou estudar para me pregar, certo, irmão? Eu vou estudar para mim ter conhecimento daquilo que eu estou falando, para mim não falar aquilo que não existe, irmão. Porque muitos falam assim, mas o Espírito Santo revela na hora. Irmão, cuidado. Eu já vi irmãos falarem coisas que eu não vou falar aqui para não denegrir a imagem. Que não tinha nada a ver com a Bíblia, irmão. Nada. E se tivesse alguma pessoa ali dentro que conhecesse, não precisava nem conhecer muito, mas que fosse de outra denominação, ou até mesmo uma pessoa que estivesse visitando, ia dizer assim, mas como é que eles falam que é Deus que fala aqui? Uma pessoa falar uma coisa dessa, né? Né, irmão? É complicado, não é? Então vamos lá. Romanos 15, vamos ver o que está escrito em Romanos 15. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, ensino, quem ensina tem que ter quem aprende, não é, irmão? Quem aprende, o que é? É um que está aprendendo. Vem da onde? O aprendizado vem de um estudo. Então aquele que está ensinando é porque leu, é porque examinou, é porque estudou, é porque procurou saber o que está falando. Se não, mas eu não tenho estudo e eu prego e Deus fala. Tudo bem, você não tem oportunidade. Mas se eu tenho oportunidade, que nem esses tempos me perguntaram o que era fariseu. Ora, se eu não soubesse o que era fariseu, eu ia ser sincero, eu não sei o que é fariseu. Era um grupo de pessoas que tinha naquela época. Mas eu já tinha estudado o que era fariseu, qual era a função do fariseu. O que tem de mais isso, irmão? Eu não sou melhor que ninguém, é uma coisa simples. Mas a pessoa às vezes quer saber, certo, irmãos? Não é que vai influenciar para a vida eterna. Mas não é melhor estar envolvido com isso do que estar envolvido com videogame ou com outras coisas? Então tira esse prazer das pessoas estudarem a Bíblia, dos jovens principalmente, e eles vão tomando outros caminhos, irmão. Os culpados quem são? São os dirigentes que estão lá na frente, né? Se eles estudaram e não entenderam, eles vão examinar ou vão perguntar para quem já examinou ou para quem tem mais luz, e aquele que tem mais luz vai explicar para eles conforme a luz do Espírito Santo que Deus deu a cada um, certo, irmãos? 2 Timóteo capítulo 3. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, quando ele se dedica na leitura, quando ele se dedica em procurar saber o que ele está lendo, não só ler. Só lê e não entende nada. Tem gente que lê e não sabe nada. Só leu. O que significa isso, irmão? Não sei. O que significa aquilo que está escrito em tal capítulo? Não sei, vamos orar a Deus. Não é assim, irmão. Se fosse no teu trabalho, você não ia procurar saber? Você não ia se esforçar para quando chegar lá diante do teu patrão, você fazer as coisas certinhas para ele falar, ele aprendeu mesmo, ele estudou sobre... Se você é um engenheiro, você não vai estudar o projeto? Ou você vai pegar e só dar uma lidinha lá e vamos fazer o projeto? Irmão, vamos ter um pouco de... E depois os irmãos falam, foi Deus que revelou esses tópicos lá em 71. E depois muda. E mais essa ainda, quanto tópico que já não está funcionando mais, que já mudaram tudo, irmão. Né? Falaram que a Santa Ceia era num cálice só. Né? Que nunca... Eu ouvi um ancião antigo dizer que jamais iria mudar para aqueles copinhos, jamais, nunca Deus ia permitir. Olha aí, veio a pandemia, está muitos tomando no copinho. Então não deve falar que é o Espírito Santo, irmão.
fica levando o nome de Deus em vão. Por isso que eu não me preocupo em saber o nome de Deus. Eu não me preocupo nisso. Porque o nome de Deus é tão sagrado que eu tenho até medo de falar o nome dele. Eu falo Pai Eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pelo respeito, para não tomar o nome de Deus em vão, irmão, certo? E tem gente que fica preocupado com o nome de Deus. Eu falo do nome do Filho de Deus, né? Que é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que eu sei que em hebraico é Yeshua e que em português é Jesus Cristo. Pronto, para mim já basta. E para mim Deus é o Pai Eterno, é o Deus Eterno que fez o céu e a terra. Eu falando Deus único, Deus eterno, eu não estou falando de outros deuses que foram feitos por mãos humanas que andam por aí. Certo, irmãos? Então sejamos inteligentes, irmãos, para não transgredirmos a lei de Deus. Né? O Senhor Jesus cumpriu a lei. Ele não destruiu a lei, ele cumpriu toda a lei. Certo, irmãos? Tem irmão que acha que a lei não vale nada, mas vale sim, senhor, irmão. Vale sim, senhor. Examine bem as escrituras que você vai ver que a lei ela ainda vale. É claro que eu não vou oferecer holocausto, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas se a lei não valesse, então a pessoa podia roubar. Ela não roubarás, mas a lei não vale mais nada, então eu posso roubar, né? Se a lei não valesse, a pessoa podia matar. Então a lei vale sim. Só que veio o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, nos deu uma chave de misericórdia. Deixou para nós, principalmente para os gentios, aquilo que nós devíamos abster. Todavia, irmão, a lei ela é de Deus e tem que ser respeitada. Certo, irmão? Vou deixar claro isso aqui, porque tem muita gente que prega que o senhor agora não precisa mais guardar a lei, que não sei o que, não. Você não vai guardar os rituais, a lei cerimonial, que você vai ter que oferecer holocausto, essas coisas, não. Porque já veio Jesus Cristo. Agora, você vai roubar? Você vai matar? Não vai. Não é? Isso está escrito aonde? Na lei. Tenhamos cuidado, irmão, para nós entender as coisas certas. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Para ela ser luz e ser lâmpada, eu tenho que ter conhecimento daquilo que eu estou falando, não é? Evangelho agora, Marcos 12, versículo 24. Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Para saber, tem que estudar e examinar. Porque se não estudar e não examinar, não vai saber. Mas muitos naquele tempo não sabiam ler. Mas, irmão, pergunte para alguns judeus se não existe o Torá oral, que eles aprendiam ouvindo. Que os pais, quando era Shabat, contavam para os filhos, de geração em geração. Pergunta, irmão. Eu não estou pregando judaísmo, mas estou pregando cristianismo para que vocês entendam que estudar as Escrituras não é nenhum pecado. Você pode até estudar e interpretar de uma forma errada, porém chega um momento que pelo teu esforço o Espírito Santo de Deus atuará em você e te mostrará, e você vai examinar e vai ver que aquilo que você está examinando vai testificar de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Está entendendo, irmão? Agora vamos lá, no João 5, onde acabei de falar agora. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, ou que de mim testificam. João 5. Está dizendo aqui, irmão. O ensinamento lá diz que é diferente. Oséias 4. Diz assim, versículo 6. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esqueci
ou me esquecerei dos teus filhos. Irmão, nós não podemos esquecer a lei de Deus. Ah, mas você é salvo pela lei? Não, eu sou salvo pela graça. Porque se nós estivermos debaixo da lei, nós já estamos condenados. Nenhum homem conseguiu guardar a lei. Mas isso não quer dizer que eu não vou respeitar a lei. Eu respeito, só que agora eu estou na graça. O que é graça? Favor imerecido. Não é que aquilo ali para mim não vale mais nada. Não, tudo que é de Deus vale. Tudo que é de Deus vale. Posso não estar usando, porque não há mais a necessidade de eu como gentil, certo, irmão? Embora tenha alguma descendência, mas muito distante. Mas vamos dizer assim, um gentil, ele não é obrigado, porque ele não conhece, ele não tem o mesmo conhecimento. Então veio Jesus Cristo e fez com que ele se tornasse filho de Deus. É o que está escrito, irmão. Não posso falar outra coisa. Então, mas não é por isso que eu vou dizer que então vamos jogar os 10 mandamentos fora, vamos arrancá-la da Bíblia que não precisa mais. Tem coisa que não precisa mais, vamos jogar tudo fora. Não é assim, irmão. Eu não sou salvo pela lei, mas eu respeito. Eu respeito. Eu sou salvo pela graça. Quem é que vai ser salvo pela lei? Me diz para mim. Quem é que conseguiu guardar toda a lei? Só o Senhor Jesus Cristo? Se ele não viesse, ninguém ia ser salvo? Pela lei, não. Mas somos salvos pela lei da graça e da misericórdia. O que é graça? Favor imerecido. Fica bem claro. Mas respeitamos a Bíblia desde o primeiro ponto inicial até o último ponto final. Nós respeitamos toda a Escritura, independente daquilo que nós hoje precisamos guardar para a nossa salvação ou aquilo que hoje já foi abolido. Para nós não interessa, nós respeitamos porque foi Deus que determinou. E tudo que é Deus que determina, nós respeitamos. Irmãos, se uma pessoa que tem um ente querido, quando tem um objeto de valor que pertencia ao seu pai ou à sua mãe, ele tem um carinho por aquilo, por vamos dizer assim, motivos emocionais, motivos sentimentais, ele guarda aquilo com tanto carinho, quanto mais a palavra de Deus, que nos dá um motivo, irmão, mais um motivo, nós sabemos que ia vir o Messias, Yeshua HaMashiach, ia morrer por nós não temos que respeitar, irmão? Pelo amor de Deus, não vamos misturar as coisas, irmão. Respeitar e amar e dar glória a Deus por tudo que Deus já fez desde o princípio da fundação dos céus, que nós nem sabemos direito como é que foi. Eu não estou nem falando do mundo, estou falando dos céus, certo, irmão? Toda a glória e toda a honra seja dada ao Eterno. Nunca deve ser desprezado nada do que o Eterno fez. Se desprezar, problema seu. Eu não desprezo, irmão. Diz aqui, 1 Timóteo, vamos lá em 1 Timóteo agora. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Olha que bonito. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Deu para entender? É para ele perseverar, ler, reler, ensinar, e que ninguém desprezasse ele. Agora vamos em Coríntios, irmãos. Já é um outro assunto, mas é muito útil para nós também. Fala sobre a linguagem. Todavia, 1 Coríntios 14, todavia eu quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência para que possa também instruir os outros. Instruir o que é? Ensinar. Quem ensina tem que saber, alguém tem que dar para ele uma aula. O Espírito Santo é o professor. Ele fala na boca dele e ao mesmo tempo ele ensina. Certo, irmão?
o que ele do que 10.000 palavras em língua desconhecida ou em outras línguas. Porque às vezes eu falo bastante linguagem, mas ninguém vai proibir ninguém de falar em língua, irmão. Mas a verdade é que se eu ficar só falando em língua na igreja direto, como eu já vi pessoas que falam, não para, o outro às vezes que está do lado dele não entende a palavra. Existem mistérios. Nos mistérios de Deus não me convém relatar, né? Porque tem coisas que são mistérios, isso não é não faz parte da minha alçada, ok, irmãos? Por isso diz assim, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Quer dizer, eu não vou ficar criticando o irmão, mas sermos maliciosos, mas vamos ser meninos, deixa, se Deus não fez nós saber nada, ficamos como meninos, aquilo passa, entendeu, irmãos? E sejamos adultos no entendimento. Ser adulto é compreender quando Deus nos faz saber alguma coisa. Aos Colossenses, capítulo 3, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais ao Senhor, com ação de graças do vosso coração. Então nós temos que ter isso no nosso culto de adoração a Deus. E não devemos fazer o que está escrito aqui nesse ensinamento. Isso aqui não confere. Quer dizer, aqui eu estou dizendo que não podemos é estudar a palavra de Deus. Então, se nós não podemos, nós estamos colocando um obstáculo. Se nós estamos colocando um obstáculo diante da palavra de Deus, ela não está tendo livre curso. Se ela não está tendo livre curso, ela contraria tudo que eu acabei de ler aqui. Examinai, pois, e vede. Irmãos, tenhamos cuidado, ficamos firmes em Jesus Cristo, cuidado com as doutrinas dos homens, cuidado com aqueles que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, cuidado com o espírito do anticristo que já está na terra, cuidado e oremos uns pelos outros, porque estamos vendo o cumprimento das dores. A terra já está com dores de parto. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Deus seja em eterno louvado. Amém, amém. Ore por nós e um ósculo santo nos vossos corações. Amém.